Pessoal, espero que todos estejam bem e seguros. Esse vídeo é referente a 21 de maio de 2020 e é um material adicional, sendo o conteúdo principal é o PDF e a referência, que está sendo indicada aí, que é o livro do Casquilho e do Teixeira, Introdução à Física e Estatística, da editora Livraria da Física. E eu tenho a primeira edição, mas eu sei que já tem uma outra edição aí, segunda edição, que provavelmente tem algumas correções e tudo mais. Vale lembrar também que eu fico à disposição via Google Classroom, tanto no chat privado como no mural, que é público. Quem quiser discutir dúvidas, que acredita que é uma dúvida muito particular, tem um chat privado para cada uma das atividades. E quem tiver dúvidas que são mais gerais, pode colocar no mural. Às vezes é até melhor, já facilita, se é uma dúvida comum para todo mundo. É mais fácil, para mim, inclusive, responder uma única vez. Também estou à disposição por e-mail e por Google Meet. Bom, hoje nós vamos tratar o sistema isolado e, para tal, a gente vai acabar usando o ensemble microcanônico. Bom, aqui tem uma coisa que eu já comentei, que é a questão dos livros acabarem usando o ensemble microcanônico e o ensemble canônico. Acho que nesse momento é oportuno mencionar que alguns livros acreditam que é mais fácil começar pelo ensemble canônico, porque ele representa uma condição, vamos dizer assim, mais realística. Você consegue fazer um experimento, de certa forma, claro, depende do sistema e tudo mais, mas você consegue fazer esse experimento com maior facilidade, com temperatura, volume e número de partículas constante. Por outro lado, tentar fazer um experimento no microcanônico, que seria energia, volume e número de partículas constante, é um pouquinho mais complicado, porque existe uma dificuldade de fazer um controle aí da energia. Lembrando que no canônico é fácil controlar a temperatura de certa forma, A gente acopla um reservatório, ou seja, a gente faz um experimento com banho ou a gente consegue climatizar o ambiente de uma maneira razoável, que é muito difícil fazer em relação a tentar manter a energia de um sistema fixo. Então, vamos entender um pouquinho a ideia do que a gente chama aqui de sistema isolado e como que a gente usa. Então, o que a gente tem a gente está considerando um sistema A que a gente tem interesse em estudar e não está isolado, em contato com um sistema A'. A junção desses dois sistemas, ele leva a gente a um sistema isolado, que é a combinação do meu sistema A com o meu sistema A', que é o que eu estou indicando aqui com o meu A0. Bom, por que acaba sendo oportuno isso? Muita gente deve se perguntar, nossa, mas você tinha um problema, agora você tem dois problemas, que vantagem eu levo com esse tipo de abordagem, com esse tipo de construção? Bom, aqui eu vou lançar a mão do canônico. Se a gente pegar e pensar que o sistema de interesse é um sistema pequeno, a gente pode pensar então que esse sistema que está acoplado é um sistema relativamente maior, e ele, sendo um sistema relativamente maior, ele permite que não existam grandes variações em algumas grandezas ou algumas relações de interesse. Então, vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas só para ilustrar. Vamos imaginar uma moeda e uma piscina, por exemplo.
A minha moeda é meu sistema de interesse A. A piscina, vocês já sabem, vocês já devem até saber da piada, né? Da onde que é essa piscina. Ele é o meu sistema A'. E o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma moeda que foi aquecida até a temperatura de 100 graus Celsius e que a minha piscina está em uma temperatura típica aqui para a região de 40 graus Celsius. Perceba que se eu pegar essa moeda a 100 graus Celsius e colocar ela dentro da piscina, essa piscina ela é um banho, ela é um reservatório tão grande, tão extenso, que a variação de temperatura nessa piscina deve ser muitíssimo pequena, enquanto a variação de temperatura na moeda que eu estou tratando é uma variação considerável, né? Estou falando de 100 até 40 graus, eu estou falando uma variação de 60 graus Celsius. Em que isso me ajuda? Isso ajuda no seguinte, né? Se eu pegar e entender que esses dois sistemas eles estão isolados, significa que o calor que a moeda perdeu foi absorvido pelo banho. E o contrário poderia estar acontecendo dependendo do sistema que eu estou avaliando. Se a moeda tivesse muito fria, por exemplo, uma temperatura muito baixa. Isso significa, então, que existe uma relação de que o que um perde, o outro ganha e assim por diante. Se é dessa maneira, então eu posso fazer expansões, expandir numa série de Taylor, por exemplo, alguma coisa de interesse em A' e entender sobre essa relação de perdas e ganhos entre esses dois sistemas. Isso permite eu fazer as minhas expansões, né? Expandir numa série de Taylor e conseguir obter os valores que eu tenho de interesse. A única coisa aqui que vale ressaltar ainda é que essas expansões, quase sempre as pessoas têm um pouco de receio sobre qual termo vai truncar a minha série, né? E por isso que eu gosto de apresentar primeiro pelo formalismo do Hill, formalismo do método do termo máximo, que usa multiplicadores de Lagrange e tudo mais, uma resolução do ensemble canônico, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma comparação depois com essa metodologia de sistema isolado para encontrar as mesmas variáveis termodinâmicas e de maneira a conseguir verificar onde que é o ponto de truncamento que a gente usa e por que ele funciona muito bem. Tá? Isso é só uma justificativa do porquê das escolhas que foram feitas para essa disciplina. Bom, vamos seguir. Eu espero que a ideia de sistema isolado aqui tenha tido uma justificativa para que a gente usa, justificativo voltado em relação à expansão, né? E aí o que a gente vai fazer é determinar que esse sistema isolado ele é especificado por uma energia U, aqui para esse caso, né, onde a gente está tentando caracterizar o ensemble microcanônico, com um volume V e um número de partículas N. U, V e N, ou seja, manter o meu sistema com energia constante, o volume, número de partículas constantes, de fazer a réplica desse sistema é o que garante, é o que gera o que eu chamo de ensemble canônico, que é a coleção de estados nessas condições termodinâmicas. Então aqui o livro trata o termo ensemble para a gente, ele chama de coletividade, e ele vai estar falando que se eu pegar um número muito grande de réplicas, se eu ficar batendo muitas fotos do sistema, eu posso descartar o tempo e calcular uma média sobre esses estados, que é o que a gente chama de hipótese ergótica, né? O primeiro postulado da física estatística.
E, todavia, como eu desconheço qual que é o estado mais provável, qual que é o estado menos provável, eu assumo que todas essas fotos que eu tirei, todas essas réplicas do meu sistema, eles têm uma igual probabilidade inicialmente. Vamos lembrar, né, que esses dois postulados, o primeiro postulado da física estatística e o segundo postulado da física estatística, apesar de eles parecerem muito razoáveis e muito aceitáveis, assim, em termos de lógica e tudo mais, eles são postulados que se provam a posteriori. Então, a gente só vai ter a comprovação de que essas coisas que a gente está falando funcionam realmente na hora que a gente estiver trabalhando com as aplicações e as modelagens dos sistemas. Bom, então, a gente está supondo aqui, né, nosso sistema com energia U. Então, esse sistema vai ter um total de microestados ômega de U. Aqui, a gente poderia estar explicitando, toda vez, eu vou omitir isso aí, mas toda vez que eu falo desse ômega de U, vai ser esse ômega de U no microcanônico, né, para U, V e N. E que vão existir um certo número de estados, que são os estados que representam as condições de interesse que eu tenho. Aqui o que a gente está buscando é essa condição de interesse, é o que eu estou chamando de um y de k, onde eu tenho uma variável y que assume os valores k, e onde y pode representar a pressão, momento magnético, ou várias outras coisas em relação a, pode ser inclusive uma coordenada de reação aí do meu sistema. Tem vários valores aí. Assume várias variáveis, vamos dizer assim, de interesse para cada problema específico. Então, pelo postulado das iguais probabilidades a priori, isso me permite usar a nossa definição ingênua de probabilidade, né? Então, se a gente olhar para a equação 1, a gente vai falar que a probabilidade do meu y de k ele vai ser igual ao número de microestados relacionados com essa variável y de k sobre todos os microestados que o sistema pode assumir. Cada definição ingênua que a gente tem, número de eventos desejáveis por número de eventos total do sistema. De qualquer forma, o número de estados total do meu sistema ele não vai mudar, ou seja, meu ômega de U ele é um valor fixo. Então, eu posso dizer que a minha probabilidade ela é diretamente proporcional ao meu ômega de U de y de k, que é o que está na nossa equação 1. Ainda vale a pena a gente pensar que uma média, pela definição de média, da minha variável y, ele vai ser o somatório em k da probabilidade de k de y de k. E aí, então, a gente pode substituir esse valor de média, né, substituir o valor da probabilidade, aqui para os cálculos da média. Ou seja, tudo que a gente já fez inclusive assumiu isso aqui no conteúdo imediatamente anterior. Aqui o livro chama atenção para a gente que, na prática, com exceção de problemas muito simples, é muito difícil calcular o ômega de U, V e N devido a restrições de energia constante, não sendo possível utilizar as equações microcanônicas. Esse obstáculo ele pode ser superado fazendo cálculos estatísticos no ensemble canônico, onde já não existe essa restrição. Aqui eu acho que é bastante oportuno a gente já começar a fazer algumas discussões, ainda que bastante simples, em relação à equivalência dos ensembles. Eu preparei um exemplozinho bobo, não está em nenhum dos livros, mas eu acho que é a maneira mais interessante para a gente começar a analisar isso, que é o seguinte: vamos partir do ensemble canônico, vamos falar que no ensemble canônico, né, ensemble canônico T, V e N, que nesse ensemble, vamos supor que eu mapeei durante um tempo muito grande o meu sistema, fiquei batendo fotos, né, ou seja, que é o que eu chamo de réplicas do meu sistema, essas fotos microscópicas, né, que eu consigo ver as configurações do meu sistema,
E todas as configurações que o meu sistema pode assumir, elas estão representadas nessa figura, onde, de novo, aquela coisa de maluco, né? O PDF que eu estou apresentando aqui está em azul, mas que no vídeo vocês devem ver, por alguma razão, maluco em vermelho. Então, nesse caso aqui, o que a gente está tendo é que, para T, V e N, eu tenho várias réplicas que apresentam energia U1, tem algumas que apresentam energia U2 e outras que representam a energia U3. Você vai falar, por que ele tem essas três valores de energia aqui, 3 valores de U? Porque na temperatura eu aceito variações, né, da energia para manter a temperatura constante. Se eu pegar, então, e começar a pensar da seguinte maneira, vamos supor que eu pego esse meu ensemble canônico e dele eu tiro só as réplicas com o 1. Se eu fizer isso, de certa forma, eu estou extraindo um microcanônico do meu ensemble canônico. Ou seja, eu teria um ensemble microcanônico só com as réplicas o 1, um ensemble microcanônico com o 2 e um ensemble microcanônico com o 3 para 3 valores diferentes de U. Então, essa é uma maneira que a gente pode até pensar, e eu já vi vários trabalhos que tratam isso, onde a pessoa, por uma questão de cálculo, uma questão de análise, acaba fazendo vários cálculos do microcanônico, né? Ele acaba gerando todo o ensemble microcanônico, e aí ele combina essas diferentes energias para conseguir reconstruir o ensemble canônico, o que é algo, assim, mostra que você pode ter uma equivalência e que você pode conseguir construir um ensemble de outro e gerar de um ensemble de outro. E a hora que eu falo de equivalência, a gente vai ver lá na frente também, que sempre, quando a gente faz essa introdução do assunto ensemble, e começa a falar de aplicações, quase sempre o aluno começa a pensar, mas qual que é o ensemble que eu vou usar? E na hora que eu vou resolver um exercício, se eu pegar e escolher o ensemble errado, eu errei o exercício. Na verdade, isso não é bem assim. O que acontece é que, como existe uma equivalência entre os ensembles, se você fizer as considerações corretas, você consegue alcançar os mesmos resultados. Claro que, por exemplo, a gente vai ver em alguns casos que está tudo indicando que a gente deve usar o ensemble canônico, mas a gente vai fazer uso em algumas das aplicações que a gente vai ver um pouquinho para frente, que vai se optar pelo ensemble gran canônico, e por algumas vezes vai ser para evidenciar algumas coisas, mostrar algumas coisas no sistema. Em outros casos vai estar relacionado com facilidade de cálculo, ou às vezes tem alguma sacadinha que fica mais fácil fazer um agrupamento de alguns determinados valores e tudo mais. E aí eu vou explicar por que vai estar sendo feita cada uma das escolhas e tal. Mas se você fizer uma escolha que não é vamos dizer assim, a escolha clássica registrada nos livros para os sistemas clássicos, né? Escolha padrão, por problema padrão e tudo mais, chega na resposta, talvez por um caminho um pouco mais árduo, mas acaba funcionando. Bom, deixa eu seguir então, para falar sobre a conexão com a termodinâmica, que é definida pela entropia. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar um pouco agora essa ideia de sistema isolado e usar um pouco da simetria desse sistema isolado, que é aquela coisa que eu falei para vocês, né, de um com o outro, que um perde, outro ganha, somar e tudo mais, para conseguir estabelecer algumas relaçõezinhas aqui. Então, se a gente definir, então, A e a linha por U, V e N, e a linha por U', V' e N', a gente vai ter para o sistema isolado que a energia de U0, ou seja, a energia do sistema A0, vai ser igual à energia do sistema em A mais a energia do sistema linha. O volume do sistema A0, sistema que envolve A mais a linha,
vai ser o volume de A mais o volume do sistema linha. E o número de partículas total do meu sistema, o número de partículas de A0 vai ser N0, que vai ser igual ao número de partículas de A mais o número de partículas de A'. Aqui o livro chama atenção para a gente também, que ao considerar as energias do sistema global, a soma das energias de cada subsistema consiste em desprezar a energia de interação entre os subsistemas. Isso não significa que ela não existe, pelo contrário, é preciso interação para que seja possível que o sistema global atinja o equilíbrio. E o que ocorre é que as energias de interação, sendo de curto alcance, dependem dos respectivos volumes. Bom, aqui é só um cuidado que o livro está alertando para a gente em relação às nossas modelagens. Todavia, nesse momento, a gente não precisa, vamos dizer assim, se preocupar, porque a gente vai estar trabalhando com sistemas ideais, gás ideal e sistemas onde a gente não vai ter essa interação. Então, gás ideal, a gente sabe que é um modelo, né, abstrato que a gente usa, onde não existe interação entre as partículas, mas é um comentário bastante oportuno para a gente ter em mente quando a gente estiver trabalhando com outros tipos de sistema onde essas interações acabam sendo importantes. Eu vou enfatizar isso quando as coisas acontecerem, tá? Bom, se eu fizer isso, então, né, vamos ver as equações 3, elas podem ser reescritas nas formas da equação 4, né? Ou seja, eu posso escrever tanto que o zero é igual a U mais U', como eu posso escrever que U' vai ser igual ao zero menos U, que V' vai ser igual a V0 menos V, e que N' vai ser N0 menos N. E assim, vai me permitir escrever todas as relações dos microestados do sistema utilizando as variáveis o 0, V0, N0 e o V e N. Então, aqui, os microestados do sistema isolado, né, do sistema zero, ele vai ser o produto dos microestados, se a gente considerar que os dois sistemas são independentes. Aqui, para fazer o exemplo mais simples e mais rápido para a gente, sistemas independentes significa que a gente está pensando naquele problema onde a gente está combinando 3 calças, por exemplo, com 4 camisetas. Basicamente é isso que a gente acaba tendo no sistema, uma ilustração simples do número de estados total de A0. Então, agora o que a gente vai fazer é estabelecer essa conexão no formalismo microcanônico, e essa conexão é estabelecida pela definição de entropia. S de U, V e N é igual a KB ln de ômega de UVN. Para quem trabalhou no conteúdo anterior, deve ter conseguido obter essa fórmula. Quem não conseguiu, vale a pena tentar. É simples. A gente consegue obter essa fórmula do material imediatamente anterior a esse conteúdo, partindo da equação 12, tá? Daquele conteúdo anterior. Esse KB aqui, ela é a constante de Boltzmann e 1,38 vezes 10 a menos 23 de Joule por Kelvin. E essa expressão, a expressão 6, era também chamada de fórmula de Boltzmann. E ela é tão importante que ela acaba estando estampada no túmulo do Boltzmann, do qual está localizado em Viena, e que eu não fui lá, eu retirei essa foto da Wikipedia nesse endereço que está aqui.
Bom, então, se a gente começar a empregar essas expressões, a primeira que a gente tem é que ômega zero é igual a ômega vezes ômega linha. Se eu usar a expressão da fórmula de Boltzmann, né, S é igual a KB ln de ômega, eu posso acabar aplicando aqui, né, então aplicando nessa equação de cima, eu vou acabar tendo que, claro, eu vou aplicar aqui e eu vou aplicar o ln e seria a mesma coisa que multiplicar tudo por KB aqui. Então a gente vai acabar tendo que a S0 vai ser igual a S mais S', e esse é um resultado fantástico, porque ele mostra para a gente que a entropia do sistema global ela é aditiva, ou seja, ela é uma propriedade extensiva, e o que concorda com o que a gente obtém pela termodinâmica. Então aqui a gente começa a estabelecer as conexões entre os microestados, né, sobre aquela coisa que ficava sempre, vamos colocar assim, que ficava sempre como uma incógnita lá na termodinâmica, que era a entropia. Ou seja, aqui a gente consegue relacionar essa coisa dos microestados, né, da entropia, do ômega, da degenerescência do meu sistema, com o que é o parâmetro termodinâmico. Vale a pena lembrar, em relação à propriedade extensiva e propriedade intensiva, que quem fez o curso comigo de termodinâmica, a gente acabou tratando esse conteúdo e depois a gente acabou utilizando essas grandezas em termos de forças conjugadas. Quem não viu essas relações de forças conjugadas, né, para determinar partindo das relações, da relação fundamental da termodinâmica, vale a pena dar uma olhadinha no livro do Kahlen, porque esse é um conteúdo que a gente vai precisar nesse curso. Bom, eu finalizo por aqui, já estou no limite de tempo que eu me impus. Fico à disposição, espero que todos estejam bem e por hora é isso.